Você já imaginou ouvir um choro vindo de uma casa vizinha todas as noites e perceber que ninguém da cidade queria falar sobre aquilo? De que cidade ou país você está assistindo essa história? Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque essa história vai mexer com você até o final. Clara tinha 32 anos e dava aulas em uma pequena escola do interior, numa cidade silenciosa cercada por estradas de terra e casas antigas que pareciam guardar histórias demais dentro das paredes. Depois de um divórcio difícil e de anos vivendo no caos da cidade grande, ela decidiu aceitar uma vaga temporária naquela região distante para tentar recomeçar a vida. Precisava de silêncio, precisava respirar, precisava fugir da sensação constante de fracasso que carregava desde o fim do casamento. Quando chegou à cidade, tudo parecia tranquilo demais. As pessoas falavam baixo, as ruas ficavam vazias cedo e quase todos pareciam se conhecer há décadas. Clara alugou uma casa simples no fim de uma rua estreita cercada por árvores altas e antigas. O lugar não era bonito, mas tinha exatamente o que ela procurava: paz. Pelo menos era isso que ela acreditava nos primeiros dias. A rotina começou devagar. Durante o dia, dava aulas para crianças simples, muitas delas vindas de famílias humildes da região. À noite, costumava preparar algo rápido para comer, ler um pouco e dormir cedo. O silêncio da cidade era tão intenso que, às vezes, ela conseguia ouvir apenas o vento batendo nas folhas do lado de fora. Mas tudo mudou na quinta noite. Clara acordou assustada por volta das 2 da manhã ao ouvir um som estranho vindo da casa ao lado. No início, pensou que fosse algum animal. Mas então ouviu de novo. Era um choro. Baixo, abafado, mas claramente humano. Um choro de dor profunda. Ela ficou imóvel na cama por alguns segundos tentando entender. O som vinha da casa vizinha, uma construção antiga que parecia sempre fechada. Durante o dia, Clara quase nunca via movimento ali. Apenas uma senhora muito magra aparecia às vezes na varanda por poucos minutos e depois desaparecia novamente. O choro continuou por alguns minutos e depois parou completamente. Clara tentou voltar a dormir, mas algo naquele som ficou preso dentro dela. Na manhã seguinte, comentou discretamente sobre a casa vizinha com uma funcionária da escola. A reação foi imediata e estranha. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu apenas: "É melhor não se envolver com aquela casa." Clara achou exagero. O interior sempre tinha histórias estranhas, fofocas, lendas inventadas. Tentou ignorar. Mas na noite seguinte o choro voltou. E depois voltou de novo, sempre no mesmo horário, sempre abafado, sempre triste. Aos poucos, aquilo começou a mexer profundamente com ela. Não parecia imaginação, não parecia coincidência. Havia alguém sofrendo naquela casa. E o pior, ninguém parecia disposto a fazer nada. As semanas passaram e Clara começou a observar discretamente os vizinhos. Sempre que tocava no assunto, as pessoas desviavam o olhar ou encerravam a conversa rapidamente. Era como se existisse um acordo silencioso naquela cidade. Ninguém falava sobre a casa ao lado. Isso começou a despertar algo dentro dela que ia além da curiosidade. Era inquietação. Porque quanto mais tentava ignorar, mais aqueles choros pareciam carregar desespero real. Em uma madrugada de chuva forte, o som veio mais intenso do que nunca. Clara levantou da cama e foi até a janela. A rua estava completamente vazia, iluminada apenas por um poste antigo piscando fracamente. E então ela viu algo que fez seu corpo gelar. Uma sombra parada atrás da janela da casa vizinha, imóvel, observando diretamente a casa dela. Clara prendeu a respiração imediatamente. O coração começou a bater forte. A figura ficou parada por alguns segundos e então desapareceu lentamente para dentro da escuridão da casa. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir mais. E pela primeira vez, desde que chegou naquela cidade, ela sentiu que talvez tivesse escolhido o lugar errado para tentar recomeçar. Depois daquela madrugada, Clara tentou convencer a si mesma de que estava exagerando.
Talvez fosse apenas o cansaço, talvez a chuva, talvez sua mente tentando preencher o silêncio daquela cidade pequena com alguma explicação assustadora. Mas no fundo ela sabia que não era isso. A sombra na janela parecia real demais. O choro parecia carregado de dor demais para ser ignorado. Na manhã seguinte, ela acordou com a sensação estranha de ter passado a noite sendo observada. O céu estava cinza e pesado, e o vento fazia as árvores da rua balançarem devagar. Clara preparou café, tentando afastar os pensamentos da madrugada, mas toda vez que olhava pela janela, seus olhos acabavam voltando para a casa vizinha. A construção parecia ainda mais antiga durante o dia. A tinta descascada, as janelas sempre fechadas, o jardim tomado por mato alto. Era como se o tempo tivesse parado ali há muitos anos. Quando saiu para trabalhar, percebeu algo estranho. A porta da casa estava entreaberta, apenas alguns centímetros. O suficiente para mostrar um corredor escuro lá dentro. Clara diminuiu o passo involuntariamente. Por alguns segundos, sentiu vontade de parar e olhar melhor, mas algo dentro dela a impediu. Continuou andando até a escola, tentando afastar a sensação ruim que tinha começado a crescer dentro do peito. Durante as aulas, percebeu que estava distraída o tempo inteiro. As crianças falavam, faziam perguntas, riam, mas sua mente voltava constantemente para aquela casa. Em determinado momento, enquanto organizava alguns materiais, uma das alunas pequenas se aproximou dela e perguntou baixinho: "Professora, você mora do lado da casa da dona Helena?" Clara se surpreendeu. "Moro, sim." "Por quê?" A menina ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Minha mãe disse que ninguém fica muito tempo naquela rua." Antes que Clara pudesse perguntar mais alguma coisa, a menina saiu correndo quando ouviu o nome dela sendo chamado. Aquilo deixou um peso ainda maior dentro dela. Na hora do almoço, tentou tocar no assunto novamente com outros funcionários da escola, mas o resultado foi o mesmo. Silêncio. Olhares desconfortáveis. Mudança rápida de assunto. Quanto mais as pessoas evitavam falar, mais Clara sentia que existia algo errado acontecendo. Quando voltou para casa no fim da tarde, o céu já começava a escurecer novamente. E então ela viu algo que nunca tinha visto antes. A senhora da casa vizinha estava sentada na varanda. Era extremamente magra, com cabelos longos completamente brancos e um olhar cansado demais para alguém daquela idade. Ela ficou imóvel olhando para a rua enquanto segurava uma xícara nas mãos trêmulas. Clara hesitou por alguns segundos, mas decidiu se aproximar. Tentou ser educada. Disse que era a nova vizinha e perguntou se precisava de ajuda com alguma coisa. A mulher levantou lentamente os olhos na direção dela. O olhar era estranho. Não parecia raiva. Parecia medo. Muito medo. E então, numa voz baixa e rouca, ela disse algo que fez Clara sentir um arrepio imediato. "Você precisa ir embora dessa rua antes que ele perceba você." Clara ficou imóvel. "Quem?" perguntou quase sem voz. Mas a mulher não respondeu. Apenas levantou devagar e entrou para dentro da casa, fechando a porta imediatamente. O silêncio que ficou depois daquilo parecia ainda pior do que os choros da madrugada. Clara voltou para casa tentando racionalizar o que tinha ouvido, mas algo dentro dela já não conseguia tratar aquilo como simples coincidência. Naquela noite ela tentou dormir cedo, mas o sono não vinha. A chuva começou de novo perto da meia-noite, e o vento fazia pequenos barulhos nas janelas da casa. O relógio marcava quase 2 da manhã quando o choro voltou. Mas dessa vez era diferente. Mais próximo, mais intenso, mais desesperado. Clara sentou na cama imediatamente. O coração acelerou quando percebeu que o som não vinha apenas da casa vizinha. Parecia vir do quintal entre as duas casas. Tremendo, ela se aproximou da janela lentamente. E quando afastou a cortina, viu alguém parado no escuro olhando diretamente para ela. Clara congelou no instante em que viu a silhueta parada entre as duas casas. A chuva caía fraca
iluminada apenas pela luz amarelada do poste da rua, e mesmo assim ela conseguia enxergar claramente alguém ali, imóvel, observando diretamente sua janela. O coração dela começou a bater tão forte que parecia impossível aquilo não ser ouvido do lado de fora. Por alguns segundos, ela não conseguiu sequer respirar direito. A figura era alta, magra demais, com roupas escuras grudadas ao corpo pela chuva. O rosto permanecia escondido na escuridão, mas havia algo profundamente errado naquela presença. Não parecia alguém simplesmente parado no quintal. Parecia alguém esperando. O choro havia parado completamente. Agora existia apenas aquele silêncio pesado entre Clara e a figura desconhecida. Então, lentamente, a pessoa começou a se mover. Um passo, depois outro. Devagar, na direção da janela dela. Clara recuou imediatamente, o corpo inteiro tremendo. O instinto gritava para correr, trancar tudo, fingir que não viu nada. Mas ao mesmo tempo havia outra sensação crescendo dentro dela. A certeza de que aquilo não era normal. Quando voltou a olhar pela janela alguns segundos depois, não havia mais ninguém no quintal. Apenas a chuva caindo e o balanço lento das árvores. Clara passou o resto da madrugada acordada. Cada pequeno barulho da casa fazia seu corpo travar. O vento parecia mais alto. O piso de madeira parecia estalar sozinho. E pela primeira vez, desde que chegou naquela cidade, ela sentiu medo real. Na manhã seguinte, as olheiras profundas no rosto dela chamaram a atenção até das crianças na escola. Clara tentou agir normalmente, mas estava exausta. Enquanto organizava alguns cadernos antes da aula, percebeu que uma das mães observava ela de longe com expressão preocupada. Era Dona Teresa, uma mulher simples que sempre buscava o filho em silêncio. Na saída, ela se aproximou discretamente de Clara e perguntou baixinho: "Você ouviu de novo, não foi?" Clara sentiu o corpo gelar. Aquela foi a primeira vez que alguém admitiu diretamente que sabia sobre os choros. "Você sabe o que está acontecendo naquela casa?" Perguntou imediatamente. Dona Teresa olhou ao redor antes de responder, como se tivesse medo de ser ouvida. "Ninguém sabe exatamente. Só sabem que coisas ruins acontecem ali há muitos anos." Clara insistiu. Perguntou sobre a senhora, sobre a figura no quintal, sobre os choros. Mas a mulher parecia nervosa demais. Antes de ir embora, segurou o braço dela com força e disse algo que ficou ecoando na mente de Clara pelo resto do dia. "Tem gente que desapareceu depois de tentar descobrir demais." Quando voltou para casa naquela tarde, Clara percebeu que já não conseguia olhar para a rua da mesma forma. Tudo parecia carregado de tensão. As casas fechadas, os moradores silenciosos, os olhares rápidos desviando dela quando passava. Era como se a cidade inteira soubesse de alguma coisa e tivesse aprendido a fingir que nada existia. Ao entrar em casa, percebeu algo estranho imediatamente. A porta da frente estava aberta, apenas alguns centímetros. Clara sentiu o estômago gelar. Ela tinha certeza absoluta de que havia trancado tudo antes de sair. Ficou parada alguns segundos, sem coragem de entrar. O silêncio dentro da casa parecia pesado demais. Com o coração acelerado, empurrou lentamente a porta. Tudo parecia no lugar. A sala silenciosa. As janelas fechadas. Nenhum sinal evidente de invasão. Mas então ela viu algo sobre a mesa da cozinha. Um papel dobrado. Clara se aproximou lentamente. As mãos tremiam quando abriu o bilhete. Havia apenas uma frase escrita com letras tortas e apressadas. "Pare de olhar para a casa." O sangue dela gelou imediatamente. Não havia assinatura. Não havia explicação. Apenas aquela frase. Clara correu até a janela e olhou para a casa vizinha. As cortinas estavam fechadas como sempre. Nenhum movimento. Nenhum som. Mas agora ela tinha certeza absoluta de uma coisa. Alguém estava observando ela também. E naquela noite, enquanto a escuridão começava a cobrir novamente a rua silenciosa, Clara percebeu que já tinha ido longe demais para simplesmente ignorar tudo aquilo. Depois do bilhete,
Clara perdeu completamente a sensação de segurança dentro da própria casa. O lugar que antes parecia apenas simples e silencioso, agora parecia carregado de presença. Cada cômodo parecia diferente. O corredor estreito parecia mais escuro à noite. O piso de madeira rangendo fazia seu corpo travar instantaneamente. Até o vento nas janelas parecia um aviso constante de que algo estava errado naquela rua. Ela trancou todas as portas naquela noite e puxou as cortinas antes mesmo do sol desaparecer. Tentou assistir televisão para distrair a mente, mas não conseguia se concentrar. O bilhete não saía da cabeça dela. Pare de olhar para a casa. Não parecia algo feito por adolescentes da cidade. Havia algo ameaçador naquelas palavras, algo que fazia Clara sentir que tinha cruzado uma linha invisível. Mesmo assim, a curiosidade dela já era maior que o medo, porque agora existia uma pergunta impossível de ignorar. O que exatamente estava acontecendo naquela casa para toda a cidade agir daquela forma? Perto das 2 da manhã, ela ouviu o choro novamente. Mas dessa vez havia algo diferente. Entre os soluços abafados, Clara conseguiu ouvir outra coisa. Uma voz, muito baixa, fraca, como alguém pedindo ajuda. Ela levantou da cama imediatamente. O coração parecia disparar dentro do peito enquanto se aproximava da parede que dividia as duas casas. O som vinha claramente de lá. Não era imaginação. Havia alguém sofrendo naquela casa. E pela primeira vez, Clara sentiu algo mais forte do que o medo, indignação. Como era possível que todos soubessem e ninguém fizesse nada? Na manhã seguinte, ela decidiu investigar de outra forma. Depois da escola, em vez de voltar direto para casa, foi até a pequena biblioteca da cidade. O lugar era antigo, silencioso e quase vazio. A bibliotecária, uma senhora baixa de expressão cansada, pareceu surpresa ao vê-la interessada nos arquivos antigos da cidade. Clara tentou agir naturalmente e perguntou sobre a rua onde morava. A mulher hesitou imediatamente. Disse que não sabia muito, mas Clara percebeu o desconforto no olhar dela. Depois de insistir um pouco, a bibliotecária finalmente falou baixo. Aquela casa já teve muitos donos, nenhum ficou muito tempo. Clara sentiu um arrepio. Pediu mais detalhes, mas a mulher evitava responder diretamente. Ainda assim, acabou apontando para uma seção antiga de jornais locais arquivados em caixas empoeiradas. Clara passou horas ali, folheando páginas amareladas pelo tempo. Notícias antigas sobre a cidade, acidentes, desaparecimentos, incêndios. Até que encontrou algo. Uma matéria de quase 20 anos atrás. Homem desaparece misteriosamente em rua do bairro antigo. Clara começou a ler rapidamente. O homem desaparecido morava exatamente na casa onde ela estava agora. Segundo a reportagem, vizinhos relataram que ele costumava ouvir choros vindos da casa ao lado antes de desaparecer sem deixar rastros. O corpo nunca foi encontrado. Clara sentiu o estômago apertar. Continuou procurando. E então encontrou outra notícia, anos depois. Mulher abandona casa após crise nervosa. A mesma rua, a mesma casa vizinha citada discretamente no texto. As pessoas sempre relatavam sons estranhos durante a madrugada. O padrão era sempre o mesmo. Quanto mais Clara lia, mais uma sensação horrível crescia dentro dela. Aquilo não era recente. Aquele segredo existia há décadas. Quando saiu da biblioteca, o céu já estava escurecendo. A cidade parecia ainda mais silenciosa do que antes. Clara caminhava rápido pela rua tentando organizar os pensamentos. Mas uma pergunta não saía da cabeça. Quem estava chorando naquela casa? Ao chegar perto de casa, percebeu algo que fez seu corpo inteiro gelar. A senhora da casa vizinha estava parada do outro lado da rua, olhando diretamente para ela. Imóvel. O vento balançava lentamente os cabelos brancos dela, enquanto os olhos permaneciam fixos em Clara. E então, pela primeira vez, a velha falou algo antes mesmo de Clara se aproximar. Você encontrou as histórias. Não encontrou. Clara ficou sem reação. A mulher começou a andar lentamente até ela.
O rosto parecia ainda mais cansado, mais assustado do que antes. Quando ficou perto o suficiente, segurou o braço de Clara com força surpreendente para alguém tão frágil e disse quase sussurrando: "Agora ele sabe que você não vai parar." Clara sentiu um frio atravessar o corpo inteiro. "Quem?" perguntou imediatamente. Mas antes que a velha respondesse, um barulho forte ecoou de dentro da casa dela. Um estrondo seco, como algo pesado caindo no chão. As duas olharam ao mesmo tempo para a casa de Clara. E naquele instante, a senhora começou a tremer de medo. O barulho que veio de dentro da casa de Clara não parecia algo pequeno. Foi forte, pesado, como se um móvel tivesse sido derrubado com violência. O som ecoou pela rua silenciosa e por alguns segundos, ninguém se moveu. Clara ficou paralisada olhando para a porta da própria casa, enquanto a senhora ao lado dela tremia visivelmente. O rosto da velha perdeu completamente a cor. Ele entrou. Ela sussurrou quase sem voz. Clara sentiu o coração acelerar imediatamente. "Quem entrou?" perguntou novamente, mas a mulher já parecia desesperada demais para responder. Ela soltou o braço de Clara e começou a recuar lentamente em direção à própria casa. "Você não devia ter procurado", disse antes de desaparecer rapidamente para dentro da residência antiga, batendo a porta atrás dela. Clara ficou sozinha no meio da rua. O vento frio atravessava as árvores, enquanto o silêncio parecia ainda mais pesado depois daquele estrondo. Ela sabia que deveria ir embora dali. Qualquer pessoa racional faria isso. Mas algo dentro dela já tinha passado do ponto de simplesmente fugir. Com passos lentos, aproximou-se da própria casa. As mãos tremiam tanto que quase deixou as chaves caírem quando tentou abrir a porta. O corredor estava escuro, silencioso demais. Clara entrou devagar, tentando ouvir qualquer movimento. A sala parecia intacta. As cadeiras no lugar. O sofá parado. Nada parecia fora do normal. Mas então ela viu. A porta do quarto estava aberta. Ela tinha certeza absoluta de que havia deixado fechada. O coração começou a bater ainda mais forte. Cada passo pelo corredor parecia pesado. Quando chegou perto do quarto, sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. O espelho que ficava sobre a cômoda estava quebrado no chão. Os pedaços espalhados refletiam partes distorcidas da casa. Clara olhou ao redor tentando entender o que tinha acontecido. Nenhuma janela estava aberta. Nenhum sinal de invasão. Apenas o espelho destruído. E então percebeu algo ainda pior. Na parede ao lado da cama, escrito com algo escuro, havia uma frase: "Você precisa parar." Clara sentiu o ar faltar por alguns segundos. O medo que ela vinha tentando controlar finalmente começou a virar pânico real. Saiu do quarto imediatamente e trancou a porta da casa, tentando convencer a si mesma de que existia alguma explicação racional para aquilo. Mas no fundo, ela sabia que não fazia sentido. Ninguém tinha sido visto entrando. Nenhuma porta estava arrombada. Mesmo assim, alguém esteve ali dentro. Ou alguma coisa. Naquela noite, Clara não conseguiu ficar sozinha. Pegou o celular várias vezes pensando em ligar para a polícia. Mas o que diria? Que ouviu choros, viu sombras e encontrou frases na parede. Tudo parecia absurdo até para ela mesma. Então decidiu fazer a única coisa que parecia possível. Voltou até a casa da senhora vizinha. A rua estava vazia. As luzes das casas ao redor já estavam apagadas, como se toda a cidade dormisse cedo demais. Clara bateu na porta antiga algumas vezes até ouvir passos lentos vindo lá de dentro. A senhora abriu apenas uma pequena fresta. O olhar dela era de puro medo. "Você precisa me contar o que está acontecendo", Clara disse imediatamente. A velha hesitou por alguns segundos. Depois abriu a porta devagar. O interior da casa tinha cheiro de madeira antiga e umidade. Tudo parecia parado no tempo. Fotografias velhas nas paredes, móveis antigos cobertos por lençóis e uma sensação sufocante de tristeza em cada canto. Clara entrou devagar enquanto a senhora trancava rapidamente a porta atrás delas. "Meu nome é Helena",
A mulher disse baixinho pela primeira vez. Clara percebeu que as mãos dela tremiam sem parar. As duas sentaram na pequena cozinha iluminada apenas por uma luz fraca sobre a mesa. E então Helena começou a falar algo que fez o sangue de Clara gelar lentamente. Anos atrás, naquela mesma rua, um homem começou a ouvir choros durante a madrugada. Ninguém acreditou nele. Diziam que era estresse, imaginação, problemas emocionais. Mas ele insistia que havia alguém preso pedindo ajuda. Quanto mais tentava descobrir a origem dos sons, mais estranho ele ficava. Até que começou a dizer que uma presença observava ele dentro da própria casa. Pouco tempo depois, desapareceu. Helena respirou fundo antes de continuar. Depois dele vieram outros. Clara sentiu o estômago apertar. O que aconteceu com eles? Perguntou quase sem voz. Helena levantou lentamente os olhos e respondeu algo que fez o corpo inteiro de Clara gelar. Todos começaram ouvindo os choros. E todos desapareceram depois de tentar descobrir de onde eles vinham. E naquele momento, Clara percebeu que talvez já estivesse presa dentro da mesma história sem perceber. Clara ficou imóvel depois da última frase de Helena. O relógio antigo da cozinha fazia um barulho lento e repetitivo enquanto o silêncio entre as duas parecia esmagador. A luz fraca sobre a mesa deixava o rosto da velha ainda mais cansado, marcado por anos de medo e noites sem descanso. Clara tentou organizar os pensamentos, mas tudo parecia confuso demais. "Por que ninguém faz nada?" perguntou finalmente. "Por que a polícia nunca investigou?" Helena soltou uma respiração pesada antes de responder. "Porque nunca encontram nada. Nenhum corpo, nenhuma prova. Só pessoas que desaparecem." Clara sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. A velha continuou olhando para a mesa enquanto falava, como se reviver aquelas memórias ainda fosse doloroso demais. Disse que a cidade inteira aprendeu a ignorar os choros. As pessoas fingiam que não ouviam. Fingiam que nada acontecia naquela rua. Porque toda vez que alguém tentava descobrir demais, algo ruim acontecia. "Mas o que exatamente existe aqui?" Clara insistiu. Helena levantou os olhos lentamente. Havia lágrimas acumuladas ali. "Eu não sei o que ele é", respondeu quase sussurrando. "Só sei que está aqui há muito tempo." Clara sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, percebeu que Helena não parecia alguém tentando assustá-la. Parecia alguém destruída pelo próprio medo. A velha levantou devagar e caminhou até um armário antigo no canto da cozinha. Depois de alguns segundos procurando entre caixas antigas, tirou uma fotografia envelhecida e colocou sobre a mesa. Clara pegou a imagem com cuidado. Era uma foto antiga da rua, tirada décadas atrás. A casa de Helena aparecia exatamente igual, mas havia algo estranho. Na janela do andar superior, uma figura escura podia ser vista parada olhando para a câmera. Clara aproximou mais a fotografia. O corpo gelou imediatamente. A figura parecia alta demais, magra demais. E o rosto não parecia humano. "Essa foto foi tirada antes do primeiro desaparecimento", Helena disse baixinho. "Meu marido tirou." Clara levantou os olhos rapidamente. "Seu marido?" Helena demorou alguns segundos para responder. Depois assentiu lentamente. "Ele foi o primeiro." O silêncio que veio depois daquilo foi sufocante. Clara sentiu um nó se formar no estômago enquanto olhava novamente para a fotografia. Ele também ouviu os choros. Helena fechou os olhos por alguns segundos antes de responder. "Todas as noites." A velha começou a contar que, no início, o marido acreditava que havia alguém sendo mantido preso em algum lugar da casa antiga. Passava horas tentando encontrar a origem dos sons. Chegou até a quebrar paredes, procurando algum cômodo escondido. Mas quanto mais investigava, mais estranho ficava. Começou a dizer que via uma figura andando pela casa durante a madrugada. Depois dizia ouvir passos dentro do quarto mesmo quando estava sozinho. Até que uma noite desapareceu sem deixar qualquer sinal. Clara sentiu as mãos tremerem segurando a fotografia. "E você ficou aqui depois disso?" perguntou quase sem acreditar. Helena deu um sorriso triste. "Eu tentei ir embora.
Clara ficou em silêncio esperando ela continuar. Mas ele não deixa. O vento bateu forte nas janelas naquele instante, fazendo Clara estremecer. Helena levantou imediatamente e fechou as cortinas com pressa, como se tivesse medo de ser observada. Você precisa entender uma coisa, ela disse virando lentamente para Clara. Ele escolhe pessoas. O coração de Clara acelerou. Escolhe. Helena assentiu devagar. E quando começa, não para. Naquele momento, um som baixo ecoou pela casa. Um choro. Muito próximo. Clara sentiu o sangue gelar imediatamente. O som vinha de algum lugar do andar de cima. Helena ficou completamente pálida. Não. Ela sussurrou tremendo. O choro aumentou lentamente. Agora parecia claramente o som de uma mulher desesperada. Clara se levantou da cadeira quase sem perceber. Tem alguém lá em cima. Helena segurou o braço dela com força imediatamente. Não sobe. Mas Clara já não conseguia ignorar aquilo. O som parecia real demais, doloroso demais, como alguém sofrendo de verdade. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu algo ainda mais forte do que o medo, a necessidade de descobrir a verdade. Mesmo que aquilo destruísse tudo depois, o choro continuava ecoando pelo andar superior da casa de Helena. Era um som baixo, arrastado, cheio de sofrimento. Não parecia distante como antes. Parecia perto demais. Vivo demais. Clara sentia o coração bater tão forte que mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. Helena ainda segurava o braço dela com força, os olhos completamente tomados pelo medo. Não sobe, repetiu quase implorando. Por favor, não faz isso. Mas Clara já não conseguia ignorar tudo aquilo. Desde que chegou naquela cidade, os choros perseguiam suas noites. As pessoas escondiam alguma coisa. Os desaparecimentos eram reais. E agora aquele som vinha claramente do andar de cima. Tem alguém lá, Clara disse quase sem perceber. Helena balançou a cabeça imediatamente. É isso que ele quer que você pense. O arrepio que atravessou o corpo de Clara foi imediato. Mas mesmo assim, algo dentro dela insistia que precisava ver com os próprios olhos. Lentamente, ela se aproximou da escada antiga. Cada degrau parecia ranger alto demais no silêncio daquela casa. O choro ficou mais forte conforme ela subia. Helena permaneceu parada lá embaixo, tremendo, repetindo em voz baixa para Clara voltar. Mas Clara continuou. O corredor do andar superior era estreito e escuro. Apenas uma pequena janela no fim deixava entrar a luz fraca da rua. O ar ali parecia diferente. Mais frio, pesado. O choro vinha de uma porta fechada no fim do corredor. Clara sentiu o corpo inteiro travar quando percebeu que a maçaneta se mexia lentamente sozinha. Como se alguém estivesse do outro lado tentando abrir. O som da mulher chorando agora era acompanhado por pequenos arranhões vindos da madeira. Clara se aproximou devagar. O medo era tão forte que as pernas pareciam fracas, mas ao mesmo tempo havia uma sensação impossível de explicar puxando ela para frente. Quando ficou perto da porta, ouviu claramente uma voz fraca entre os soluços. Me ajuda. Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas instantaneamente. Aquilo não parecia algo sobrenatural. Parecia uma pessoa real sofrendo. Ela segurou a maçaneta lentamente. E naquele instante ouviu Helena gritando desesperada lá embaixo. N.O. abre. Mas já era tarde. Clara girou a maçaneta. A porta se abriu lentamente com um rangido longo e pesado. O quarto estava completamente escuro. O cheiro de mofo e madeira velha era sufocante. Clara entrou devagar enquanto o choro cessava imediatamente. O silêncio repentino foi pior do que o som. Havia apenas um quarto vazio, sem móveis, sem pessoas, sem nada. Apenas paredes antigas marcadas pela umidade e um velho espelho coberto por um lençol branco no canto. Clara ficou parada tentando entender. O choro tinha desaparecido completamente. Então ouviu a porta atrás dela bater sozinha. O barulho ecoou violentamente pelo quarto. Clara virou imediatamente, assustada. A maçaneta não se movia mais. Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. O pânico começou a subir pelo peito dela.
Helena! Gritou batendo na madeira. Nenhuma resposta. O silêncio do lado de fora parecia absoluto. Então ouviu um som atrás dela. Um passo. Lento. Arrastado. Clara virou devagar. O lençol que cobria o espelho estava caído no chão agora. E no reflexo do espelho havia alguém parado atrás dela. O corpo de Clara gelou completamente. A figura era alta, extremamente magra, com braços longos demais e o rosto escondido pela escuridão. Mas o pior eram os olhos. 2 pontos claros observando ela fixamente pelo reflexo. Clara tentou se mover, mas o corpo não respondia. A criatura parecia imóvel, até começar a sorrir lentamente. Um sorriso largo demais para ser humano. O ar do quarto ficou pesado instantaneamente. Clara sentiu dificuldade para respirar enquanto o reflexo da figura começava a se aproximar devagar dentro do espelho. Mas quando ela virou rapidamente para trás, não havia ninguém no quarto. Apenas o vazio. Tremendo, Clara voltou a olhar para o espelho. E quase gritou ao perceber que a figura agora estava muito mais perto no reflexo. Perto demais. Como se estivesse atrás do ombro dela. Então a voz voltou. Baixa. Grave, arrastada, vindo diretamente do espelho. Agora, você também ouviu. Clara sentiu o corpo inteiro paralisar quando ouviu a voz saindo do espelho. Não parecia uma voz humana. Era grave, lenta, quase arrastada, como se cada palavra precisasse atravessar algo pesado antes de chegar até ela. Agora, você também ouviu. O quarto ficou absurdamente frio. Clara conseguia ver a própria respiração tremendo no ar enquanto recuava devagar do espelho. O reflexo da criatura continuava ali, imóvel atrás dela, mesmo que o quarto estivesse completamente vazio quando ela olhava diretamente. O sorriso daquela coisa parecia impossível, grande demais, errado demais. Clara tentou respirar fundo, mas o medo já começava a virar pânico real. Correu até a porta novamente e tentou forçar a maçaneta com toda a força. Nada. A madeira parecia travada por algo do outro lado. Então ouviu passos lentos no corredor. Um som arrastado se aproximando do quarto. Clara começou a bater desesperadamente na porta. Helena! Gritou quase chorando. O som dos passos parou do outro lado. O silêncio seguinte foi sufocante. E então, 3 batidas lentas ecoaram na porta. Toque, toque. Clara prendeu a respiração imediatamente. Não parecia Helena. Havia algo profundamente errado naquele ritmo. Devagar, ela olhou novamente para o espelho. A figura tinha desaparecido do reflexo. Mas agora existia outra coisa ali. O quarto refletido no espelho estava diferente. Mais velho. Mais escuro. Como se mostrasse aquele lugar muitos anos antes. E no canto do reflexo, Clara conseguiu ver uma mulher sentada no chão chorando. O som voltou imediatamente. O mesmo choro das madrugadas. A mulher no reflexo parecia desesperada, abraçando os próprios joelhos enquanto tremia. Clara aproximou-se lentamente do espelho, sem conseguir evitar. O rosto da mulher estava escondido pelos cabelos longos, mas havia algo familiar nela. Então a mulher levantou devagar a cabeça. E Clara sentiu o sangue desaparecer do rosto. Era Helena, muito mais jovem, chorando exatamente naquele mesmo quarto. Clara recuou imediatamente. O espelho começou a embaçar sozinho, enquanto novas imagens apareciam lentamente. Um homem andando pelo corredor, segurando uma lanterna. Depois outro. Depois uma mulher. Todos pareciam assustados, perdidos. E então as imagens mudavam rapidamente para a escuridão completa. Clara sentiu o coração acelerar ainda mais quando percebeu a verdade horrível. Aquelas eram as pessoas desaparecidas. O espelho mostrava todos eles antes de sumirem. A voz voltou novamente atrás dela. Eles ouviram também. Clara virou imediatamente. O quarto continuava vazio. Mas agora o som de respiração pesada ecoava ao redor dela. Muito perto. Perto demais. Ela começou a girar olhando desesperadamente para os cantos escuros do quarto.
Então ouviu algo arranhando lentamente atrás da parede, como unhas deslizando pela madeira. O som foi ficando mais forte, mais próximo, até que uma rachadura começou a surgir lentamente na parede ao lado do espelho. Clara observou horrorizada enquanto dedos extremamente longos começaram a sair pela abertura. Negros, finos, humanos demais para serem normais. Ela gritou e recuou imediatamente. Os dedos continuaram surgindo lentamente enquanto algo parecia tentar atravessar a parede por dentro. O choro da mulher aumentou ao mesmo tempo. Agora parecia dezenas de vozes chorando juntas dentro daquele quarto. Clara cobriu os ouvidos desesperada. Então ouviu Helena gritando do lado de fora da porta. Clara, inuou ela para ele. Antes que pudesse entender, a porta finalmente se abriu com força. Helena entrou segurando um objeto nas mãos, um crucifixo antigo envolto em cordas gastas. A velha parecia desesperada. Sai daqui agora. Clara correu imediatamente na direção dela. No instante em que atravessou a porta, ouviu um barulho violento vindo do quarto, como algo enorme se chocando contra as paredes. Helena bateu a porta rapidamente e começou a puxar Clara pelo corredor. As luzes da casa começaram a piscar violentamente enquanto os choros ecoavam por todos os lados agora. Ele acordou. Helena dizia tremendo. Meu Deus, ele acordou de novo. Clara mal conseguia respirar enquanto descia as escadas. O som atrás delas parecia seguir pelo andar de cima. Passos lentos, pesados, arrastados. E então uma voz ecoou pela casa inteira. A mesma voz grave do espelho. Só que agora muito mais forte. Ela pertence à casa agora. E naquele instante, Clara percebeu que talvez já fosse tarde demais para simplesmente ir embora daquela cidade. Clara quase tropeçou descendo as escadas enquanto Helena a puxava pela mão. Os choros ecoavam por toda a casa agora, misturados com passos pesados vindo do andar de cima. As luzes piscavam sem parar, lançando sombras distorcidas pelas paredes antigas. O coração de Clara parecia prestes a sair pela boca. Ela nunca tinha sentido um medo tão real. Quando chegaram à sala, Helena trancou rapidamente a porta da escada com uma corrente velha presa na parede. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguiam encaixar o cadeado. No instante em que terminou, um impacto violento sacudiu a porta do outro lado. Clara deu um passo para trás assustada. Outro impacto veio logo depois, mais forte. A madeira estalou. Ele nunca desceu antes. Helena sussurrou quase chorando. Clara olhou para ela tentando entender. O que é aquilo? Perguntou desesperada. Helena demorou alguns segundos para responder. Parecia lutar contra a própria memória. Então finalmente falou. Eu acho que ele nunca foi humano. O silêncio depois daquela frase foi interrompido por outro estrondo violento na porta da escada. Um pedaço da madeira rachou. Clara sentiu o sangue gelar quando viu algo se mover lentamente pela abertura. Dedos longos demais, escuros, arranhando a madeira. Helena puxou Clara imediatamente para a cozinha. Lá, abriu uma gaveta antiga e tirou várias fotografias envelhecidas, recortes de jornais e folhas escritas à mão. Espalhou tudo sobre a mesa enquanto os barulhos continuavam ecoando pela casa. Clara começou a olhar rapidamente os papéis. Notícias de desaparecimentos. Pessoas que moraram na rua. Famílias inteiras que foram embora de repente. E então encontrou algo diferente. Um recorte muito antigo, quase desfeito pelo tempo. A manchete dizia: Incêndio destrói casarão no bairro antigo. Helena apontou para a imagem da matéria. O casarão da foto ficava exatamente onde agora existia a casa dela. Antes dessa casa existir, havia outra aqui. Helena explicou. Há muitos anos. Clara leu rapidamente a notícia. Décadas atrás, um homem rico chamado Augusto Valença morava ali com a esposa e a filha pequena. Segundo os relatos, depois da morte misteriosa da menina, ele começou a enlouquecer. Vizinhos diziam ouvir choros vindos da casa todas as noites. Depois disso, um incêndio destruiu o casarão inteiro. O homem nunca foi encontrado. Clara levantou os olhos lentamente.
E você acha que... Helena interrompeu antes que ela terminasse. Depois do incêndio, construíram essa casa por cima. O chão da cozinha tremeu levemente naquele instante. Outro impacto forte ecoou da porta da escada. A corrente começou a se soltar lentamente da parede. Clara sentiu o desespero aumentar. Por que ele faz isso? Perguntou quase sem voz. Helena parecia destruída emocionalmente enquanto respondia. Porque ninguém nunca encontrou a menina. O silêncio que veio depois pareceu ainda pior do que os barulhos da casa. Clara olhou novamente para as fotos espalhadas sobre a mesa. Em uma delas, antiga e amarelada, havia uma menina parada na frente do casarão antigo. Pequena. Séria. Olhos vazios demais para uma criança. E atrás dela, quase escondida na sombra da porta, estava a mesma figura alta e magra que Clara viu no espelho. O corpo dela gelou imediatamente. Ele já estava lá naquela época. Helena assentiu lentamente. A cidade inteira acredita que aquela coisa apareceu depois da morte da menina. Antes que Clara pudesse perguntar mais alguma coisa, as luzes da cozinha apagaram completamente. O silêncio durou apenas 2 segundos. Então ouviu-se o som da corrente arrebentando. Um estrondo pesado ecoou pela casa inteira. Helena começou a chorar imediatamente. Ele conseguiu sair. Clara sentiu o corpo travar. Passos lentos começaram a descer a escada, um por um, arrastados, pesados. O som parecia impossível de ignorar. Clara segurou o braço de Helena, tentando pensar em alguma saída, mas a velha apenas sussurrava repetidamente. Não olha para ele, não olha para ele. Os passos pararam do outro lado da cozinha. O silêncio seguinte parecia sufocar o ar da casa. Então algo começou a arranhar lentamente a porta. Clara sentiu lágrimas se acumulando nos olhos enquanto recuava junto com Helena. A madeira começou a se curvar devagar, como se alguma coisa extremamente forte pressionasse do outro lado. E então a voz voltou, mais próxima do que nunca. Ela ouviu os choros, um silêncio curto. Depois, agora ela fica. Clara sentiu o corpo inteiro gelar quando ouviu aquelas palavras atrás da porta da cozinha. Agora ela fica. A voz parecia atravessar as paredes, pesada e profunda, como se não viesse apenas da casa, mas de algum lugar muito mais antigo. Helena segurou a mão dela com força desesperada. As duas recuaram lentamente enquanto a madeira da porta começava a ranger sob a pressão daquela coisa do outro lado. O som das unhas arranhando a superfície fazia Clara sentir náusea. Então Helena pareceu tomar uma decisão repentina. Vem comigo, disse quase sem voz. Antes que Clara pudesse reagir, a velha puxou ela rapidamente até o corredor estreito atrás da cozinha. No fim havia um armário antigo encostado na parede. Helena começou a empurrá-lo com dificuldade enquanto os impactos contra a porta da cozinha aumentavam. Clara ajudou imediatamente. Atrás do móvel surgiu uma pequena porta de madeira escondida. O coração dela acelerou ainda mais. Helena abriu a passagem rapidamente. Uma escada estreita descia para a escuridão total. Desce, ordenou tremendo. Clara hesitou apenas um segundo antes de obedecer. O cheiro de terra úmida e mofo subiu imediatamente do porão. Helena desceu logo atrás e fechou a porta acima delas. O escuro ali era quase absoluto. Apenas uma pequena lanterna antiga iluminava fracamente o ambiente. Clara olhou ao redor tentando entender onde estavam. O porão parecia muito mais velho do que o resto da casa. As paredes eram feitas de pedras antigas, irregulares, como se aquele lugar existisse antes da construção atual. Havia caixas, móveis destruídos e dezenas de símbolos desenhados nas paredes com tinta escura. Clara sentiu um arrepio imediato ao perceber que muitos daqueles símbolos pareciam feitos para manter algo preso. Acima delas, os barulhos continuavam. Passos lentos andando pela casa. Arranhões. Choros distantes. Helena respirava com dificuldade enquanto procurava alguma coisa entre caixas antigas. Ele não descia aqui, murmurou nervosa. Nunca desceu. Clara se aproximou lentamente. O que é esse lugar? Helena demorou alguns segundos antes de responder.
o porão do casarão antigo. O sangue de Clara gelou. Então aquilo já existia antes mesmo da casa atual ser construída. Helena finalmente encontrou uma velha caixa de metal enferrujada. Abriu com mãos tremendo e tirou de dentro vários papéis antigos amarrados com corda. Havia também um diário extremamente velho, quase desmanchando pelo tempo. Isso era do Augusto Valença. Disse entregando o diário para Clara. Clara abriu lentamente as páginas amareladas. A letra era confusa em algumas partes, desesperada em outras. Conforme lia, o horror dentro dela aumentava. Augusto escrevia sobre os choros que começaram depois da morte da filha. Dizia ouvir a menina chamando por ele durante a madrugada. No começo acreditou que estava enlouquecendo pela culpa. Mas depois começou a ver uma figura observando a casa. Uma criatura alta parada nos corredores escuros. Augusto escreveu que a presença prometia devolver sua filha se ele abrisse espaço para ela. Clara sentiu as mãos tremerem. Continuou lendo. Em páginas mais recentes, a escrita já parecia completamente perturbada. Augusto dizia que a coisa não imitava apenas vozes. Ela se alimentava da dor das pessoas, dos arrependimentos, da culpa. E quanto mais medo alguém sentia, mais forte ela ficava. Meu Deus! Clara sussurrou quase sem ar. Helena abaixou a cabeça lentamente. Ele tentou prender aquilo aqui embaixo antes do incêndio. Clara virou mais algumas páginas até encontrar a última anotação. A frase estava escrita várias vezes, como alguém completamente desesperado. Eno deix ela te chamar pelo nome. Antes que Clara pudesse perguntar o significado daquilo, um barulho pesado ecoou no teto do porão. As duas congelaram imediatamente. Outro impacto veio logo depois. Mais forte. Poeira caiu das pedras acima delas. Helena começou a chorar baixinho. Ele encontrou a passagem. Clara sentiu o desespero subir pelo peito novamente. Então ouviu uma voz vindo do outro lado da porta escondida acima delas. Mas dessa vez não era a criatura. Era uma voz feminina, fraca, chorando. Helena. Clara olhou imediatamente para a velha. O rosto dela perdeu completamente a cor. Não, sussurrou tremendo. A voz continuou. Helena, me ajuda. Clara percebeu algo horrível naquele instante. A voz era de uma criança. E Helena começou a desmoronar emocionalmente diante dela. É ela, a velha chorou. É a minha filha. Clara sentiu o corpo inteiro gelar. Porque naquele momento entendeu uma verdade assustadora. Aquela coisa sabia exatamente como destruir cada pessoa que entrava naquela casa. O som da voz da criança atravessava o porão como uma faca lenta entrando no peito de Helena. Mamãe, por favor. A velha começou a tremer de um jeito que Clara nunca tinha visto antes. As lágrimas escorriam pelo rosto marcado enquanto ela apertava as mãos contra os próprios ouvidos, tentando bloquear aquela voz. Mas não adiantava. A criança continuava chamando. Clara sentiu o coração apertar ao perceber que aquilo não parecia apenas medo sobrenatural. Parecia culpa antiga. Dor guardada por muitos anos. Helena, Clara falou devagar. Sua filha, a velha começou a chorar ainda mais forte. Demorou vários segundos até conseguir falar. Ela morreu aqui. O silêncio que veio depois foi esmagador. Acima delas, os passos continuavam andando lentamente pela casa. Arrastados, pesados. Como se aquela coisa estivesse procurando exatamente o momento certo para descer. Helena respirou fundo várias vezes antes de continuar. Disse que muitos anos atrás, quando ainda era jovem, morava naquela casa com o marido e a filha pequena, Elisa. Na época, os choros já existiam, mas ninguém falava sobre isso abertamente. As pessoas apenas evitavam a rua. O marido dela começou a ouvir vozes durante a madrugada. Dizia que uma menina chorava pedindo ajuda dentro das paredes da casa. Depois começou a ver a figura observando ele pelos espelhos. Helena acreditou que ele estava enlouquecendo pelo medo, até a noite em que Elisa desapareceu. Clara sentiu o sangue gelar lentamente. Helena contou que acordou durante a madrugada ouvindo a filha chorando no andar de cima.
Correu até o quarto da menina, mas encontrou a porta aberta e o quarto vazio. Apenas o espelho estava diferente. O reflexo mostrava Elisa parada do outro lado, chorando e pedindo ajuda. Meu marido tentou salvar ela. Helena disse quase sem conseguir respirar direito. Mas ele entrou no quarto e nunca mais saiu. Clara sentiu um arrepio violento atravessar o corpo inteiro. O que aconteceu com Elisa? Helena fechou os olhos com força antes de responder. Ela continuou aparecendo nos espelhos. O porão ficou completamente silencioso depois daquilo. Clara olhou ao redor sentindo o ar pesado demais. Então percebeu algo estranho na parede do fundo. Havia um enorme espelho antigo coberto por um tecido escuro. Diferente de todos os outros objetos do porão, aquele parecia intacto. Como se o tempo não tivesse conseguido tocar nele. Clara se aproximou lentamente. Não chega perto, Helena avisou imediatamente. Mas Clara já sentia algo estranho vindo dali. Uma sensação quase magnética puxando ela para o espelho. O choro da criança voltou. Mais próximo agora. Mamãe. Helena caiu de joelhos chorando. Me perdoa. Clara sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, percebeu que Helena não tinha permanecido naquela casa por coragem ou loucura. Ela ficou porque nunca conseguiu abandonar a esperança de salvar a filha. E então aconteceu. O tecido que cobria o espelho começou a se mover sozinho lentamente. O ar do porão ficou absurdamente frio. Clara recuou imediatamente. O pano caiu no chão. O espelho refletia o porão. Mas havia algo errado. No reflexo, Helena aparecia ajoelhada chorando. Clara também estava ali. Mas atrás delas, parado no canto escuro do porão, estava ele. A criatura. Muito maior do que antes. O corpo magro parecia distorcido, comprido demais, os braços quase tocando o chão. E o sorriso parecia ainda mais aberto agora. Clara virou imediatamente para trás. Não havia ninguém. Mas quando olhou novamente para o espelho, a criatura estava mais perto. Muito mais perto. A voz voltou, grave e lenta, saindo diretamente do reflexo. Ela abriu a porta. O espelho começou a escurecer lentamente como água ficando preta. E então pequenas mãos surgiram do outro lado do vidro. Mãos de criança pressionando a superfície. Clara sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos quando viu o rosto de Elisa aparecer lentamente dentro do espelho. A menina parecia presa em algum lugar escuro, chorando desesperadamente. Mamãe? Helena se levantou imediatamente e correu até o espelho. Elisa. Clara gritou para ela parar, mas já era tarde. No instante em que Helena tocou o vidro, as mãos da criatura surgiram atrás da menina. Longas, escuras, segurando ela pela cintura. O sorriso apareceu logo acima do ombro da criança. E então o espelho começou a rachar violentamente. Clara recuou horrorizada enquanto os gritos de Elisa ecoavam pelo porão inteiro. Porque naquele momento ela percebeu a verdade mais assustadora de todas. Aquela coisa nunca quis apenas assustar as pessoas daquela casa. Ela queria manter alguém preso ali para sempre. O porão tremia enquanto o espelho rachava diante de Clara. Os gritos de Elisa ecoavam misturados aos choros que haviam perseguido aquela rua durante décadas. Helena estava ajoelhada diante do vidro quebrando, completamente destruída emocionalmente, tentando alcançar a filha presa do outro lado. Elisa! Ela gritava chorando. Clara sentia o próprio corpo congelado diante daquela cena impossível. A criatura permanecia atrás da menina, segurando-a como se estivesse impedindo ela de escapar. O sorriso daquela coisa parecia ainda mais monstruoso agora, aberto de um jeito impossível para qualquer rosto humano. As rachaduras do espelho começaram a se espalhar rapidamente pelas bordas. O vidro escurecia cada vez mais, como se alguma escuridão viva estivesse tentando atravessar para o lado de fora. E então Clara lembrou das palavras escritas no diário de Augusto Valença. Ele se alimenta da dor. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. A criatura nunca escolhia pessoas aleatoriamente. Ela prendia aqueles que carregavam culpa, sofrimento e arrependimento profundo.
e usava essa dor para permanecer viva dentro daquela casa. Helena nunca conseguiu sair porque jamais superou a culpa pela perda da filha. Augusto enlouqueceu porque acreditava que podia trazer a menina de volta. E agora Clara entendia porque ela própria havia sido escolhida. Ela também chegou naquela cidade destruída por dentro, fugindo da própria dor, fugindo da sensação de fracasso que carregava desde o fim da vida antiga. A criatura não se alimentava apenas do medo. Ela se alimentava das feridas emocionais das pessoas. O espelho estalou violentamente de novo. Clara viu a mão da criatura atravessar lentamente uma das rachaduras. Negra, comprida, real. O porão ficou ainda mais frio. Helena parecia completamente entregue ao desespero. "Eu não vou abandonar ela de novo", gritava chorando. Mas Clara percebeu algo importante naquele instante. Elisa não olhava para a mãe com desespero. Olhava com tristeza, como se tentasse dizer alguma coisa. Clara se aproximou lentamente do espelho, ignorando o medo esmagador dentro dela. Então ouviu a voz fraca da menina atravessar o vidro rachado. "Ele quer que ela fique." Clara sentiu o coração disparar. A criatura virou lentamente os olhos na direção dela dentro do reflexo. O sorriso desapareceu pela primeira vez. E então Clara finalmente entendeu. Aquela coisa sobrevivia enquanto mantivesse as pessoas presas à culpa e ao sofrimento. Helena nunca conseguiu libertar a filha porque nunca conseguiu aceitar a própria dor. E a criatura usava isso para manter Elisa presa naquele lugar. Clara segurou os ombros de Helena com força. "Olha para mim." Helena mal conseguia respirar de tanto chorar. "Você precisa deixar ela ir." A velha começou a balançar a cabeça desesperadamente. "Não." "Helena!" Clara gritou. "Ela não está presa porque você falhou. Ela está presa porque você nunca conseguiu seguir em frente." O silêncio no porão pareceu estremecer junto com aquelas palavras. A criatura começou a se mover inquieta dentro do espelho. Pela primeira vez, o sorriso desapareceu completamente. Helena olhou para Elisa chorando do outro lado do vidro. A menina também chorava, mas agora sorria levemente para a mãe. Um sorriso triste, calmo. E então Helena desmoronou. Caiu de joelhos diante do espelho enquanto repetia entre lágrimas: "Me perdoa, me perdoa." Elisa colocou a mão contra o vidro rachado. E naquele instante algo mudou. As rachaduras começaram a brilhar fracamente. A criatura soltou um som horrível, grave e distorcido, como um animal ferido. Clara recuou assustada enquanto a escuridão dentro do espelho começava a se desfazer lentamente. Helena continuava chorando, mas agora havia algo diferente. Não era desespero, era libertação. Elisa sorriu uma última vez para a mãe. Então a imagem dela começou a desaparecer devagar. A criatura tentou segurar a menina, mas o próprio corpo começou a se desfazer junto com a escuridão. O espelho explodiu violentamente segundos depois. O impacto lançou Clara e Helena no chão do porão. O silêncio que veio logo depois foi absoluto. Pesado. Estranhamente calmo. Não havia mais choros. Não havia mais passos. Não havia mais aquela presença esmagadora no ar. Apenas silêncio. Um silêncio verdadeiro pela primeira vez. Horas depois, já amanhecendo, Clara e Helena saíram lentamente do porão. A casa parecia diferente, mais leve. As paredes já não carregavam aquela sensação sufocante. E quando Clara olhou pela janela, percebeu algo que nunca tinha visto antes naquela rua: o sol atravessando as árvores. Nos dias seguintes, Helena finalmente deixou a casa depois de décadas vivendo presa ali. A cidade inteira parecia diferente também, mais viva. Como se aquele peso invisível tivesse desaparecido junto com os choros da madrugada. Clara decidiu permanecer na cidade, mas agora por outro motivo. Não para fugir da vida antiga, e sim porque finalmente entendeu que algumas dores só deixam de nos prender quando paramos de fugir delas. E naquela rua silenciosa, onde durante anos apenas o medo existiu, o último choro finalmente tinha acabado. E essa foi a história de Clara, uma história de medo, dor e libertação.
Agora eu quero saber de você. O que você faria no lugar dela? Você teria coragem de investigar aquela casa sozinho? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários. E me conta também que horas você está assistindo esse vídeo e de qual lugar do mundo você está vendo essa história. Se essa história te arrepiou ou te emocionou de alguma forma, já deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias como essa. Ativa também o sininho das notificações para não perder as próximas histórias emocionantes e misteriosas do canal.